Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem acompanha meu canal sabe que eu construo motor brushless. Aliás, não só motor brushless, eu construo motor ar comprimido, construo turbina, construo motor, eu fiz um motor homopolar, acho que foi o primeiro motor que eu fiz aqui no canal. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre motor brushless. Na verdade, sobre um assunto que está relacionado com motor brushless. Tá? Olha só uma coisa, se você assistiu o último vídeo que eu fiz de motor brushless, que foi aquele motor monofásico, que é pequeno e tem RPM alto, e você assistiu o primeiro vídeo de motor brushless que eu fiz, você vai ver que o último motor que eu construí, ele é infinitamente melhor do que o primeiro. Simplesmente porque, conforme a gente vai praticando montar os dispositivos, montar os mecanismos, a gente vai melhorando, né? É sempre um aprendizado muito grande para mim fazer esse tipo de projeto, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer um teste, a gente vai testar qual o eletroímã mais eficiente para usar no motor brushless. O que eu vou fazer? Vou pegar um ímã, que é esse aqui, que é o ímã que eu uso nos motores brushless geralmente. Aliás, eu acho que só teve um motor brushless que eu fiz que não usava esse ímã, que era aquele que usava ímã grande, tá? Quase os outros, acho que todos ou quase todos usavam esse ímã aí. E aí no vídeo de hoje a gente vai fazer 3 eletroímãs diferentes e a gente vai testar qual a corrente mínima para cada um deles segurar esse ímã. Ou seja, eu vou diminuindo a corrente até o ímã cair. Então vamos começar. Antes de começar esse experimento, eu acho importante eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vamos olhar para essa bobina aqui, tá? Esse exemplo que eu estou mostrando aqui. Essa bobina ela tem 4 voltas e eu estou passando 1 ampere por ela. Para esse experimento que eu vou fazer, eu vou considerar que essa bobina, nessa condição, é exatamente igual a essa bobina aqui, que é uma bobina com 1 volta só, que eu estou passando 4 amperes por esse fio que dá 1 volta só na bobina, tá? E observa só uma coisa, aqui eu mantenho a seção transversal da bobina igual à seção transversal dessa bobina aqui, tá? Porque a ideia é a seguinte, se você cortar a bobina e olhar para a seção transversal dela, vão ter vários fios passando, tá? E a ideia é que se você olhar a seção transversal dessa bobina aqui com 4 fios, você vai ver o mesmo formato da seção transversal dessa bobina aqui com um fio só, tá? Só que ao invés de você olhar para 4 fios, você vai ver um fio só ocupando a dimensão que os 4 fios ocupavam antes. Em ambos os casos, tanto nesse caso aqui com um fio só, como nesse caso aqui com 4 fios, se você fizer a corrente que passa por um único fio da bobina vezes o número de voltas, no caso vai ser 1 vezes 4, vai dar 4. Então no final, se você colocar uma superfície imaginária nessa seção transversal que a gente está falando, a corrente que passa por ela, em ambos os casos é a mesma. Porque em um caso você vai ter 4 fios e 1 ampere passando em cada um deles, e no outro caso você vai ter um fio com 4 amperes passando por ele, tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou explicando isso aqui? Porque no experimento que a gente vai fazer, a gente vai testar 3 bobinas diferentes, tá? E o que a gente quer mudar? A gente quer mudar essa região aqui do meio. Observa que eu estou mostrando aqui 2 bobinas, vão ser 3 no caso, mas eu estou mostrando só 2 para ficar mais fácil de explicar. Observa que aqui no meio dessa bobina aqui da esquerda, a bobina 1, as dimensões são muito menores do que as dimensões aqui do meio da bobina 2. Mas para eu manter a dimensão externa igual em ambas as bobinas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar mais voltas aqui na bobina 1. Tá? Dando mais voltas eu vou ter que passar uma corrente menor, porque N1 vai ser maior que N2, e N1 vezes I1 tem que ser igual a N2 vezes I2. Logo, I1 tem que ser menor do que I2. Tá? O objetivo é só mudar a dimensão aqui no meio e avaliar a resposta, né? Avaliar o que isso altera na força que ela aplica no ímã que ela está segurando, no ímã que ela está atraindo. Então vamos para o experimento. Então é o seguinte, imprimir aqui essas 3 peças e eu vou passar um fio aqui no meio para fazer a bobina, tá? Em cada uma delas. E aí, essa peça aqui tem uma seção transversal muito maior do que a seção transversal de cima, tá? Largura e comprimento. Essa aqui tem uma seção transversal igual à seção transversal do ímã, e essa aqui menor. E aí eu vou enrolar aqui os indutores, depois a gente vai testar. Pronto, enrolei aqui os indutores, escrevi o número de voltas que eu dei em cada um. Então aqui está com 23 voltas, aqui com 10 e aqui com 2 voltas. Obviamente, quanto mais voltas eu tenho no indutor, menor é
a área do núcleo dele. Peguei aqui o indutor com mais voltas, tá? Tem 23 voltas nele, ó. E eu coloquei um amperímetro em série com a fonte que está alimentando ele. E aí eu vou começar colocando aqui uma corrente alta nesse indutor, tá? Vou botar aqui uns 2 amperes mais ou menos. Observa que ele segurou o ímã, tá? Agora eu vou reduzindo a corrente e eu vou ver a partir de qual corrente que esse ímã vai cair. Ó, mais ou menos 1,3 ampere ele caiu, tá? Agora eu vou fazer de novo, só que mais lento ainda, só para a gente ter mais precisão. Um 1,2 ampere, na verdade, tá? Agora vamos pegar um indutor aqui de 10 voltas, tá? Aqui, ó, em 2,8 mais ou menos o ímã caiu. Agora eu vou baixar aqui a corrente bem devagar, para a gente ter uma medida mais precisa. Agora 1,6. Eu tinha colocado 2 voltas nesse, mas aí quando eu fui testar ele nem conseguiu levantar o ímã, tá? Então eu dei mais uma volta, agora ele tem 3 voltas. E vamos ver a partir de que corrente que o ímã cai, se é que ele vai conseguir segurar o ímã. Olha aí, ó. Ele nem consegue segurar o ímã, tá vendo? Sendo que aqui eu tô passando 5 amperes com 3 voltas, então isso daria 15 amperes no total, né? O número de voltas vezes a corrente. Como a gente viu, o eletroímã que consegue segurar o ímã com a menor corrente é o eletroímã de 10 voltas, que é o eletroímã que tem um núcleo com a mesma seção transversal desse ímã aqui, tá? Isso indica que esse eletroímã é o melhor para ser usado, tá? É claro que a gente tem que avaliar outros fatores também antes de concluir isso. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, por favor, deixa aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Forte abraço, até a próxima.